Que a paz de Cristo, que vai muito além do que nós podemos compreender, e que essa paz não cabe toda dentro da nossa cabeça e do nosso coração, que essa paz e o Espírito Santo estejam com todos nós neste momento em que nós queremos refletir sobre a palavra de Deus. Queremos para isso usar o texto do Evangelho que nós lemos agora há pouco. Esse é um texto onde Jesus ele começa a chamar os seus discípulos. Ali ele começa a convocar aqueles que seguiriam ele, os seus 12 discípulos. Eles tiveram um grande privilégio. Esses 12 discípulos tiveram um privilégio fantástico de ter aula com o melhor professor do mundo, o próprio Senhor e Salvador Jesus. 3 anos de aula, mas só que ali era interessante essa aula que ele dava. Ele dava aula teórica e eles já partiam para a prática. As duas coisas iam juntas. Algumas coisas eles não sabiam o que fazer, mas o mestre ensinava e eles seguiam adiante. Eu tenho aqui, não é bem uma rede, mas é uma tarafa. E vocês sabem para que serve uma tarafa, né? Até mesmo tem a mesma função de uma rede, né? Só que a tarafa você joga e puxa logo de volta. A rede você deixa estendida no rio para enroscar mais alguns peixes, né? E é interessante quando nós olhamos para esse texto, os discípulos trabalharam a noite toda e de manhã cedo Jesus chega na praia, e com ele vem uma grande multidão. Essa multidão começa a apertar Jesus contra a água, e Jesus diz, ele sobe no barco e diz: me levem um pouquinho mais para frente. E os discípulos estavam ali fazendo o quê? Eles estavam lavando as suas redes. Depois de uma noite de trabalho, depois de tentar muitas vezes pegar o peixe que tanto precisavam, não conseguiram. E eles estão lá lavando as suas redes para dizer: acabou o meu trabalho por hoje, não dá mais, já tentamos, já trabalhamos, agora vamos limpar. E por que é importante lavar as redes? Dizem os entendidos no assunto que rede e tarafa não se guarda sujo nem molhado, se limpa, lava ela, deixa secar para poder juntar e guardar, senão ela apodrece rapidinho. E é interessante essa figura de nós termos que lavar as redes. Por que lavar as redes no sentido traz alguma coisa interessante para nós? Primeiro ele diz assim: eu estava trabalhando, peguei, não peguei, mas eu preciso lavar as redes. Segundo, eles estavam muito cansados. Os discípulos estavam cansados do seu trabalho. Era de manhã cedo. Quem sabe estavam estressados porque não pegaram absolutamente nada. E não é porque não pegaram que eles não estavam trabalhando. Não, eles estavam trabalhando, mas não conseguiram pegar nada. Chega Jesus, sentado ali no barco, olha para os discípulos e diz: tá, agora vocês vão mais para dentro aí naquela parte mais funda e joguem as redes. Pedro, não querendo ser mal educado com Jesus, ele simplesmente responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quer dizer, porque o Senhor pediu, eu vou jogar as redes.
Ele não quis dizer assim, olha, não adianta. Mas como o Senhor pediu, nós vamos lançar as redes. Esse texto nos traz algumas reflexões muito importantes para nós como povo de Deus no século 21. E não importa a sua idade, não importa a sua idade. Essas reflexões servem para todas as idades. Primeira coisa, lavar as redes. Todos nós somos sacerdotes do Rei. Todos nós somos chamados por Deus para uma missão, para uma função especial. E é fundamental que os cristãos também lavem as suas redes. Nós, como povo de Deus, também precisamos lavar as nossas redes pessoais. E o que seria como nós vamos lavar as nossas redes? Para mim, esse momento de culto, nós estamos lavando as nossas redes. Nós trouxemos as nossas redes carregadas de sujeira e colocamos diante do Senhor para que nós fôssemos lavados, para que nós fôssemos alimentados por Ele através do seu perdão, da sua palavra e da Santa Ceia. É o momento que nós temos para dizer: Senhor, eu estou aqui para confessar os meus pecados a Ti. É hora de jogar a sujeira da sua rede fora. É hora de nós limparmos as nossas redes para voltar a pescar. Tem muitas outras formas de nós também, que eu entendo que nós podemos lavar as nossas redes: cursos, cultos, estudos bíblicos, confraternizações com os irmãos, onde nós nos encorajamos mutuamente a continuar no trabalho, a continuar firme. Mas este lavar as redes pode também ser entendido como uma luta do ser humano de pensar o seguinte: eu já fiz o suficiente. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui dentro quem já pensou que já fez o suficiente. E talvez ali está uma grande dificuldade de nós prosseguirmos e nos envolvermos no trabalho, porque nós já lavamos as nossas redes e estendemos ela. E então nós dizemos: agora eu já fiz o suficiente, já trabalhei 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Qual é o momento que nós podemos chegar perante o Senhor e falar: Senhor, agora eu lavei as minhas redes e eu estou pendurando ela para não utilizar mais essa rede? Qual é o momento que Deus diz assim para você: você é inútil para o trabalho? A outra pergunta é: em algum momento da nossa vida nós somos inúteis no trabalho do Senhor? Chega um momento que nós podemos dizer: Senhor, eu não presto mais para o trabalho? Eu acho que há limitações no trabalho, mas nunca somos inúteis, nunca. E eu quero aqui, sem pedir autorização da família, usar 2 pessoas que estão acamadas, dependendo 100% da sua família: a dona Irene Klein, a mãe da Ladir, dona Petrolina. Talvez olhamos para elas e falamos: são inúteis, não servem mais para nada. Elas podem ser inúteis para nós, como seres humanos, que nós olhamos e queremos dizer assim: você presta, você não presta, você presta, você não presta. Mas elas não são inúteis nas mãos do Senhor, porque mesmo na cama, no seu leito de enfermidade, mesmo no leito de morte, nós somos instrumentos de Deus. Deus está nos utilizando para alguma coisa. Para quem está dentro de uma UTI há 1 mês, é inútil?
E se ele vier a falecer, esse 1 mês foi inútil? Pode ser para nós, mas não para Deus. Qual é o momento que nós podemos chegar diante do Senhor e falar: eu estou me aposentando, eu não quero mais tocar, eu não quero mais ser professor de escola dominical, eu vou deixar agora tudo para os outros? Qual é o momento? Nós entendemos como seres humanos que nós cansamos. Como seres humanos, nós temos um corpo que cansa. Eu canso. Tem dias que minha mente já não consegue mais nem pensar. Mas é natural do ser humano cansar. Mas isso não me dá o direito de lavar a minha rede e de querer aposentar. Aposentadoria nós temos com o governo, inclusive nós pagamos, nem sei se nós vamos conseguir se aposentar. Quando chegar a nossa hora de receber, talvez eles vão cortar metade do que você teria direito de receber. Mas isso é outras coisas, isso aí é outras 500 que cada um vai brigar com o governo depois dentro dos seus direitos. Agora, como sacerdotes do Rei, como filhos de Deus, como redimidos do sangue de Jesus, pessoal, não existe hora para se aposentar. Não existe. Todos nós somos úteis nas mãos do Senhor. De uma forma ou de outra, Deus quer nos usar. E a grande pergunta é: eu estou disposto a ser obediente a Deus? E essa é a segunda reflexão que eu acho que é importante do texto. Movidos pela fé, eu não estou falando em obediência para a salvação, mas eu estou falando de um povo que está salvo, em Cristo Jesus, e agora esse povo responde ao amor de Deus em obediência. Pedro, naquele momento, ele disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Pedro não queria, ou talvez ele quis dizer: Senhor, para quê? Quem é pescador aqui sabe que a melhor hora de pegar peixe é de noite, não é de dia. E o dia estava claro. Mestre, para que atirar as redes? Mas como o Senhor mandou, eu vou fazer. Nós vamos fazer porque o Senhor pediu. E isso nos mostra, irmão, confiança na palavra do Senhor. Confiança. Porque Deus disse, nós vamos fazer. Obediência da fé, frutos da fé. Um fruto da fé é eu amar a Deus, é eu amar o meu próximo, é eu obedecer ao Senhor. Fruto da fé é dizer: Senhor, eu ainda não fiz o suficiente, eu ainda quero continuar fazendo para o teu reino. Todos nós, de qualquer época, qualquer idade, somos chamados por Deus. Todos nós. Que resposta eu quero dar ao Senhor? Que resposta estou dando ao chamado de Deus? Como eu vou responder a esse chamado do Senhor? Sábado, nós comemoramos 50 anos do trabalho da IELB no estado de Rondônia. Talvez os fundadores da congregação, tem alguns aqui, talvez os fundadores iam dizer: ó, pessoal, nós fizemos até aqui, 50 anos de trabalho, agora está aqui, o resto é com vocês. No entanto,
eles continuam sendo importantes. Eles são instrumentos de Deus. Todos nós precisamos, irmãos, ser discípulos de Deus. E somos chamados para isso. E que a nossa resposta seja: Senhor, mas sob a Tua palavra eu vou lançar as redes. Mas que palavra Jesus dá hoje para nós, então? Lançar as redes ali fora, para nós não desanimarmos do trabalho. Podemos citar que a minha palavra não voltará vazia. Então vão e lancem as redes. Não importa o lugar, se é raso, se é fundo, todos precisam ouvir o Evangelho. E a outra, finalzinho de Mateus: ide e pregai o Evangelho. Irmãos, nós temos motivos demais para continuar lançando as nossas redes. E o terceiro ponto que eu acho que é fundamental desse texto e o que ele nos ensina: o trabalho em equipe. Quando a rede ficou cheia dos peixes, aquela rede estava tão pesada que eles não conseguiram puxar as redes para dentro do barco. E aí aqueles homens, eles olham para o outro barco e fazem sinal: se aproximem, venham ajudar nós recolhermos os peixes. Aquele trabalho, se os discípulos não tivessem a humildade de chamar os outros, provavelmente eles podiam perder todos os peixes. Ou talvez eles iam morrer afogados, porque eles iam querer pôr tudo dentro do barco e o barco ia afundar. Olha como esse trabalho nos ensina. Então eles fizeram o sinal e chamaram os outros para ajudar. Nós aprendemos com isso, irmãos, a compartilhar das bênçãos que Deus nos dá. Bênçãos são maravilhosas. O que nós temos é maravilhoso, mas eu também quero compartilhar dessas bênçãos. Eu estou disposto a compartilhar o amor de Deus? Ou eu quero colocar o amor de Deus só no meu barco e esperar que ele afunde? Ainda bem que os discípulos trabalharam, tiveram a humildade e chamaram os outros, porque isso nos ensina. E na igreja, nós somos uma equipe. Nós somos uma equipe. Aqui não tem estrelas maior ou menor. Nós somos uma equipe que, se nós quisermos sempre brilhar mais do que os outros, isso não funciona. Isso não dá certo. Então nós quero que pensem assim: o pastor não dará conta sozinho. Assim como a rede é formada por vários gomos, um gomo desse aqui sozinho, se eu pegar só um gomo, ele forma uma rede? Não forma. Então nós temos que pensar: o pastor não faz o trabalho sozinho, a diretoria não faz o trabalho sozinho. Juntos nós formamos uma rede. Será que nós já nos damos conta disso? Que juntos nós somos capazes de formar uma rede que pesca pessoas, que chama as pessoas para a salvação, para o reino de Deus? Olha só, vamos pensar na rede, vamos montar a nossa rede. Começa com o pastor. Ministério pastoral é um ministério instituído por Deus. Ali começa a rede. Depois nós temos a diretoria da congregação. Quem da diretoria está aqui? Fique em pé, por favor. Quem da diretoria? E fiquem em pé daí, tá?
Podem continuar em pé aí, ó. Então, do pastor já partiu para mais 3 que tem aqui da diretoria. Depois nós temos escola dominical, professores e auxiliares. Quem é do professor e auxiliar? Fique em pé aqui. Está vendo como tem mais pessoas? Quem trabalha diretamente na ação social da congregação? Fique em pé. Tem aqui? Temos um irmão ali. 2. Tem mais alguém da ação social? Quem trabalha na recepção dos cultos? Fique em pé. Quem trabalha na área da adoração lá, que são os louvores lá, que coordena a parte do louvor dos cultos? Quem é? Fique em pé. Quem trabalha na transmissão do culto? Fique em pé aí, faz favor. Temos lá o Cris que está lá na casinha. Casa de apoio. Membros da diretoria da casa de apoio estão aqui? Fiquem em pé. É a Isolde, repetiu a Isolde. Aqui a Josiane. O Eleanor lá. Estudo bíblicos. Quem são os líderes do PEN? Fiquem em pé aí. Temos líderes aqui. Tem o seu Mari aí, que era um líder do PEN, né, que é o zelador. Cadê o zelador da congregação? Lá nos fundos. Auxiliares da Santa Ceia, quem que é? Temos 2 aqui já em pé. Temos mais aqui os irmãos que cuidam do altar também. Estão todos aí? Vocês notam, irmãos? Se fosse só o pastor não dá conta de fazer sozinho. A diretoria não dá conta. Vocês percebem como juntos nós formamos uma rede? E os que estão sentados aqui, não se preocupem, vocês não estão sendo esquecidos aqui fora da rede. Vocês são importantes. Nós queremos contar com vocês. Nós precisamos somar forças para continuar pregando o Evangelho, para que nós consigamos, como Jesus mesmo usou o termo, pescar gente. Me segue, pesquem gente. Vocês acham que trabalhar para o rei não exige algumas coisas? Muito obrigado, irmãos, podem sentar-se. Os discípulos, quando eles estavam lá na beira trouxeram tudo para o canto. Interessante que eles não ficaram lá para compartilhar dos peixes. Aqueles discípulos que foram chamados, eles largaram tudo. Largaram os peixes, largaram os barcos, largaram tudo. Deixaram lá e seguiram Jesus. E isso nos ensina, irmãos. Às vezes, eu tenho que deixar o meu tempo para a honra e glória de Deus. Eu tenho que deixar, quem sabe, por um momento a minha família. Eu tenho que deixar talvez um momento de lazer, que faz parte, nós temos que abrir mão para a honra e glória do Senhor. Pensem, esse texto, ele é um texto que nos traz uma profunda reflexão sobre o trabalho que nós, como filhos de Deus, temos para fazer. Portanto, como Jesus, ele disse lá no final: não temas, doravante serás pescador de homens. Cada um de nós aqui, cada um é um pescador de homens. Jesus te chamou, o Espírito Santo te capacita. Não é o pastor não, mas é o Espírito Santo que te dá o dom, que te capacita para pescar gente. Que Deus abençoe a missão de toda a igreja, que Deus abençoe você de uma forma muito especial, para que você se sinta importante no trabalho, se sinta importante porque você é importante para
o trabalho do reino de Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém.